Agora escuta? Sim, agora sim. Então tá ótimo. Boa noite a todos novamente. Então, eu sou a Maria Isabel, sou nutricionista também aqui da Indogen. Também serei uma das moderadoras da noite de hoje. E hoje teremos mais uma aula com a professora Camila Prim, sempre muito boa nas nossas aulas, né? Sempre um prazer te receber aqui. Então, apresentando um pouquinho da professora Camila, ela que é especialista em fisiologia aplicada à nutrição, especialista em nutrição enteral e parenteral, mestre em ciências da saúde, membro do Comitê de Nutrição, gerente científica Medical Saúde, gerente científica da Ibranutro e docente de pós-graduação. Um pequeno currículo da professora Camila. Seja muito bem-vinda e boa aula. Obrigada, meninas. Obrigada aí pelo convite em estar aqui em mais uma sessão científica com todos vocês. Agradeço a presença de todos que estão aqui no terceiro turno, não é mesmo? Para trazermos conteúdos recém-atualizados a respeito da saúde visual, algo que muitas vezes nas práticas assistenciais não é algo trazido ao centro do cuidado quando nós não estamos falando especificamente com oftalmologistas, né, por exemplo. Mas a gente vai ver na nossa aula que a nutrição faz uma total diferença, principalmente no que falamos a respeito da degeneração macular, e a gente pode trabalhar preventivamente com a utilização de alguns compostos bioativos que vamos falar aqui nesse momento. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu creio que compartilhou, certo? Ok, meninas? Estão vendo em modo cheio? Sim, estamos sim. Perfeito. Então, pessoal, como vocês viram, dentro da temática de saúde visual, nós vamos abordar quais as condutas nutricionais, quais nutrientes estratégicos nós podemos adotar na nossa prática prescritiva para atuar preventivamente a etiologia da degeneração macular. E já trago aqui a título de curiosidade, para quem não sabe, que após a catarata, a degeneração macular, ela é a segunda doença relacionada ao sistema visual responsável pelas cegueiras, né, que nós temos aí dentro das nossas estatísticas em saúde pública. Então, se nós podemos preveni-la, por que não? E por que não fazer isso por meio de componentes nutricionais estratégicos dentro da terapêutica nutricional? Bom, para a gente entender, né, para quem me acompanha, sabe que eu gosto muito sempre de início trazer os problemas, então trazer a fisiopatologia do que leva à doença, porque eu sempre parto do princípio que quando nós compreendemos, né, de uma forma muito resumida, a base fisiopatológica, nós conseguimos aplicar e entender a necessidade das condutas terapêuticas defendidas dentro das evidências científicas. Então, nesse primeiro momento, é importante nós colocarmos todos dentro, né, do mesmo pano de fundo e entender que, para os indivíduos apresentarem uma saúde visual ou uma saúde ocular, nós temos um funcionamento magnífico, na verdade, uma orquestra por vários sistemas, se assim eu posso dizer, vários complexos que íntegros trazem a acuidade visual nossa e dos pacientes que nós assistimos na nossa prática clínica. Então, essa orquestra, ela é composta, né, pela atuação da pupila, pela atuação adequada da íris, pela atuação da córnea, pela atividade do nervo óptico e do nervo cristalino, pela atividade da mácula. Então, vejam, né, não é propositalmente que eu destaquei a mácula. A mácula, ela é a área da retina responsável pela visão. Acho que alguém entrou com o microfone aberto, pessoal. E quando nós temos
a doença, né, a degeneração macular, como o próprio nome já diz, a mácula que vai ser afetada por processos degenerativos, e isso, em longo prazo, vai trazer danos à função visual do paciente. Então, eu entendo já que é importante nós trazermos componentes, condutas que preservem a saúde macular, tendo em vista que a mácula é responsável pela visão, a área responsável pela visão na retina. Então, quando eu tenho a funcionalidade adequada de todos esses componentes que nós estamos vendo na tela, nós temos uma acuidade visual. E mais uma vez falando, como nós estamos dando destaque nessa sessão científica à degeneração macular, eu entendo que todo e qualquer comprometimento que eu encontre na mácula, eu vou ter aqui prejuízos visuais de forma progressiva. Esse é um ponto importante. A degeneração macular, ela não é uma doença aguda, ela vai acontecendo progressivamente ao ponto que, durante muito tempo de exposição a degeneração dessa mácula, nós vamos ter como resultado final a perda visual completa do paciente. Então, nós podemos blindar isso por meio da terapia nutricional. Quando nós temos, né, já disse isso um pouco brevemente, quando nós temos qualquer fator externo ou interno que influenciem e que promovam a disruptura da funcionalidade visual, ou seja, de algum daqueles mecanismos que nós destacamos que estão relacionados à saúde visual dos nossos pacientes, certamente nós vamos ter alguns problemas relacionados à saúde ocular. Podemos ter a catarata, e como eu disse a vocês hoje, a principal causa de perda visual ou de cegueira, de acordo com dados, né, da saúde pública, é a catarata. E em segundo lugar, nós temos aqui como principal causa de cegueira o ponto que nós vamos discutir hoje, que é a degeneração macular, e como nome completo, ela leva ainda a extensão relacionada à idade. Além disso, nós temos como problemas oculares glaucoma, a retinopatia diabética, né? Então, pacientes que são diabéticos, que não apresentam um excelente gerenciamento glicêmico, isso pode trazer danos ao sistema visual, e a própria presbiopia. Então, como nós vimos, nós estaremos abordando a segunda causa de cegueira vinculada, né, aos dados epidemiológicos, que é a degeneração macular relacionada à idade. Então, o que seria propriamente dito, ou como a literatura defende a degeneração macular relacionada à idade? Então, alguns fatores externos ou internos, conforme veremos à frente, denominados de fatores etiológicos, de forma isolada ou de forma associada, vão promovendo danos a essa mácula. Então, quando eu tenho esse dano, vocês verão numa imagem ilustrativa à frente, é como se formassem grumos, que literariamente são denominados de drusas. Então, essas drusas são formadas na mácula, ao ponto que, onde há a formação dessa drusa, nós temos a perda da funcionalidade visual naquele ponto que acomete a mácula. Então, com isso, eu consigo entender que, se eu tenho várias drusas formadas e em um maior alcance, né, na superfície macular, evidentemente, eu vou ter maiores prejuízos visuais, diferente de quando eu tenho uma, duas ou três drúsias promovendo, né, esse dano macular, trazendo aí perdas parciais, né, da visão, e inclusive veremos imagens de como o paciente enxerga quando ele tem verdadeiramente o início dessa formação de drusa, o que é hoje um indício clínico de que ele pode estar desenvolvendo a degeneração macular. Então, conforme a doença vai
progredindo, tendo em vista que literariamente ela tem como característica uma perda lenta e progressiva dessa funcionalidade macular pela formação dessas drúsias, nós vamos chegar, né, na sua progressão máxima a uma perda total da visão. E temos aqui, né, alguns marcadores clínicos ou algumas condicionais que devem ser relevadas, onde nós temos aqui que há um consenso científico de que em indivíduos que apresentam predisposição genética, a qual é o principal fator etiológico para a degeneração macular relacionada à idade, se o indivíduo tem essa predisposição genética, com o avanço da idade desse paciente, ele vai perdendo progressivamente a sua visão por dano à mácula. E o que é importante nós sabermos? Conforme a progressão da doença, conforme as drúsias vão se formando, nós não conseguimos reverter a formação das drúsias formadas. Nós conseguimos prevenir formação de novas drúsias, e aqui vale uma informação adicional, pessoal, a degeneração macular, ela tem duas características. A grande maioria dos pacientes apresentam o que nós chamamos de degeneração macular seca, então 90% dos pacientes apresentam essas drúsias na mácula caracterizando a degeneração macular, e 10% dos pacientes apresentam o que nós chamamos literariamente como degeneração macular úmida. E qual é a diferença da seca para a úmida? Na úmida, nós também temos a formação das drúsias, lá na mácula. É esse o ponto de partida, né, para esse dano macular que traz essa perda visual. Só que, além da formação das drúsias, na degeneração macular úmida, nós temos a formação de novos vasos ao entorno dessa drúsia. Então, há uma irrigação, há uma circulação que chega, né, ali, trazendo a característica de tornar essa drúsia úmida. Então, por isso, nós temos essas duas denominações. Sendo que, quando nós temos a degeneração macular úmida, como você percebeu, ela é mais complexa do que a seca. Eu não consigo ter nenhuma reversão na degeneração macular úmida. Quando eu olho a degeneração macular seca, que caracteriza somente pelas drúsias, eu consigo evitar, prevenir formação de novas drúsias, tendo em vista, né, e regredir a evolução da doença, tendo em vista alguns componentes bioativos ou nutracêuticos que a literatura defende para esse sentido em dosagens terapêuticas efetivas, conforme veremos à frente em sugestão de protocolos clínicos. Então, aqui só para vocês observarem de forma visual, né, o que eu estou demonstrando a vocês. Aqui no lado esquerdo da tela, nós estamos vendo uma mácula. Então, eu creio que ficou claro para todo mundo que a mácula, ela é a parte, né, ela é a parte da retina responsável, né, pela acuidade visual, e quando eu tenho inícios da degeneração dessa mácula, eu tenho aqui a formação de pequenas drúsias, né, de pontos secos, como se fossem pequenas verrugas na mácula, e que isso vai atrapalhando a acuidade visual, principalmente quando ela tem uma progressão. Vejam nessa outra imagem aqui do lado direito, que nós estamos percebendo muitas drúsias nessa área macular. Então, quanto maior a deposição de drúsias na área macular, consequentemente, pior é a acuidade visual do paciente. Então, volto a dizer, se o nosso paciente, né, ele tem indícios genéticos
ou ele é exposto aos fatores etiológicos exógenos, que vamos ver à frente, e ele já começa a ter uma sintomatologia na formação de pequenas drúsias, nós conseguimos intervir nutricionalmente para minimizar a produção excessiva dessas drúsias, para lentificar, eu acho que essa é a palavra mais certa, a produção excessiva dessas drúsias, trazendo, né, uma acuidade visual por um período mais prolongado. E eu posso dizer isso a vocês, pessoal, tanto por experiência prática, de tratar pacientes com essa patologia, assim como também por experiências pessoais. A minha avó tem 88 anos e ela é uma pessoa que ela tem o diagnóstico da degeneração macular relacionada à idade. E a gente vê durante a sua senescência toda a jornada, né, da perda progressiva visual, conforme a gente vê aqui por dados literários, e isso muito pautado pela formação dessas drusas na mácula, trazendo aí uma diminuição expressiva da acuidade visual do paciente. Então, hoje, quando nós falamos em fatores etiológicos, o fator primordial e que nós não conseguimos atuar muitas vezes, né, no controle dessa doença, é quando a gente tem um fator genético. Então, o paciente ele vai desenvolver a degeneração macular. No entanto, a gente consegue lentificar a progressão da doença, sabe? Quando a gente trabalha com as estratégias nutricionais que veremos à frente. Por outro lado, quando nós não temos a genética envolvida, a degeneração macular relacionada à idade, ela pode acontecer pela exposição a esses outros fatores que nós estamos vendo. Então, pelo próprio tabagismo, por doenças cardiovasculares, por uma alimentação rica em gordura, ou até mesmo por um quadro hipertensivo. E olha que interessante, pessoal, não sei se despertou a curiosidade em vocês, mas quando nós olhamos esses fatores etiológicos inerentes à degeneração macular, nós percebemos aqui 3 pontos, na verdade até mesmo o tabagismo, mas focando aqui do terceiro ponto ao quinto, com situações que eu tenho a alteração na homeostase dos vasos sanguíneos. E por que que isso, né? Por que que essa alteração na homeostase dos vasos sanguíneos, das artérias, por exemplo, vai influenciar na etiologia da degeneração macular? Porque a formação das drusas lá na mácula, ela tem uma origem endotelial. Para eu fazer um paralelo científico com vocês, é como se a drusa lá na mácula do paciente fosse uma pequena placa aterosclerótica, tá? E aí isso, mapeado, né, em várias regiões maculares, traz, como nós vimos anteriormente, a perda da acuidade visual. Então, essas formações dessas drusas acomete, né, ali o sistema macular, e isso vai trazer esse comprometimento visual. E vejam que, enquanto fatores de risco, eu tenho questões aqui clínicas. E isso significa dizer que, se nós estamos assistindo na nossa prática clínica pacientes tabagistas, pacientes portadores de doenças cardiovasculares, onde eu tenho dano endotelial, pacientes que fazem dietas ricas em gordura ou até mesmo hipertenso, são prováveis fatores de risco, mais uma vez, isolado ou associado, que pode contribuir para a etiologia da degeneração macular relacionada à idade. Então, se somos nutricionistas, profissionais de saúde, e temos, né, esse cenário clínico, podemos pensar, principalmente a partir ali dos 40, 45 anos de idade do paciente, a trabalhar preventivamente na etiologia da degeneração macular relacionada à idade.
Então, a gente discutiu, né, até o momento que a doença ela vai progredindo conforme o gatilho, né, para a sua etiologia, e essa progressão ela pode ser rápida, principalmente quando nós temos fatores hereditários associados ao processo. Via de regra, o que a gente tem que difere, né, a doença na sua progressão pela literatura? De acordo com a literatura, pessoal, nós vamos classificar a degeneração macular em sua fase inicial quando eu não tenho a agudização de sintomas e quando o paciente reporta para a gente que há um pequeno embaçamento na vista para tarefas cotidianas. Só que aqui, obviamente, nós nunca vamos pegar apenas esse sintoma clínico e já endereçar como uma degeneração macular relacionada à idade. Obviamente que nós vamos pegar esse sintoma clínico, nós vamos correlacionar com a questão clínica do paciente e quando percebermos, né, aqueles fatores de risco para o processo da degeneração macular, sim, acenderemos, né, uma luz amarela de atenção de que ele pode estar iniciando o processo da degeneração macular relacionada à idade. Quando eu tenho a doença na fase avançada, como que ela se caracteriza de uma forma resumida? O paciente, ele relata para a gente que ele enxerga, porém, ele vê com manchas, principalmente manchas pretas, no início da doença, conforme a imagem que eu vou mostrar à frente, e com a progressão da doença, as imagens, a nitidez da imagem, ela vai se tornando completamente distorcida, né? Então, com a progressão da doença, a imagem, a nitidez da imagem, ela tem a sua distorção. Então, trazendo aqui a vocês, né, imagens de como o paciente relata a sua visão, né, quando ele está numa fase inicial da degeneração macular. Relembrando a fisiopatologia, lá na mácula nós vamos ter a formação de drusas, e essas drusas atrapalham a acuidade visual e, inicialmente, o paciente relata essa visão de ponto preto que nós estamos vendo aqui na tela em duas imagens, né? Conforme a doença progride, esse ponto preto, ele sai, e aí nós temos a distorção da imagem como um todo, certo? E o mais, não digo engraçado, né, mas o mais curioso é que na evolução da degeneração macular da minha avó, que eu compartilhei com vocês uma experiência pessoal, a gente percebe exatamente essa evolução. O início, né, até mesmo o diagnóstico da doença foi feito por meio, né, desses pontos pretos relatados, né, como uma queixa clínica. Ela foi acompanhada pelo oftalmologista e o próprio oftalmologista, enquanto protocolo clínico, tem a parte medicamentosa com injeções para evitar a progressão dessa degeneração de mácula, mas tem a parte nutricional que ele, inclusive, recomendou para ela fazer uso muito do que nós vamos comentar à frente, que é o que a literatura defende. Então, esse muitas vezes pode ser o ponto diagnóstico, pode ser o ponto que o paciente percebe que algo está errado com a sua acuidade visual e ele procura o profissional especializado para ter o seu diagnóstico. Mas neste momento, quando nós estamos, né, dentro deste cenário clínico, já houve, né, degeneração da mácula, já houve formação de drusas, e a gente vai ter que atuar para prevenir a progressão da doença, ou seja, para lentificar a progressão da doença e garantir ao nosso paciente um maior tempo com o mínimo de acuidade visual que resta, né, pela mácula que ainda não foi degenerada. E aí a gente pode ter uma dúvida, será que existe cura ou então tratamento efetivo para a degeneração macular relacionada à idade?
O que a gente tem de respostas da evidência científica, pessoal? Não existe cura. Então, uma vez que o paciente desenvolve a degeneração macular, nós não conseguimos curá-la, principalmente se isso é de origem hereditária. Mas nós podemos gerenciá-la. E de que forma nós podemos fazer o gerenciamento dessa degeneração macular relacionada à idade? Então, se ela não é de origem genética, né, de origem hereditária, quando ela está atrelada àqueles outros fatores etiológicos, principalmente fatores que envolvem, né, danos endoteliais, como nós vimos, doenças cardiovasculares, uma alimentação rica em gordura, ou até mesmo a própria hipertensão, quando nós minimizamos ou gerenciamos os danos, nós conseguimos gerenciar, minimizar a progressão, a evolução da doença, da degeneração macular. E, por outro lado, nós conseguimos também reduzir a sua progressão quando nós colocamos dentro da estratégia terapêutica que compete, né, aos nutricionistas e também aos oftalmologistas, a prescrição de componentes bioativos, de compostos nutricionais bioativos, que apresentam eficácia científica para evitar esse dano macular, que é a base da doença que nós estamos conversando nessa sessão científica. Então, nesse sentido, a utilização de carotenoides, e nós vamos ver quais são os 4 carotenoides defendidos cientificamente, né, para trazer ali uma prevenção de um dano macular, juntamente com antioxidantes, juntamente com algumas vitaminas e juntamente com componentes lipídicos, conforme veremos à frente, apresenta uma eficácia científica comprovada para prevenir esse dano macular, que é a base da patologia que estamos discutindo. Então, nesse sentido, trazendo aqui a vocês, né, a primeira conduta terapêutica que vai nos auxiliar na prevenção ou evitar a progressão rápida da doença, está pautada no uso dos carotenoides e, dentre eles, a literatura traz com uma grande segurança científica a utilização da luteína, da astaxantina, da zeaxantina e da vitamina A. O que nós carinhosamente aqui de forma interna brincamos, que é um quarteto de carotenoides chaves para a saúde ocular. Então, quando nós olhamos esses 4 carotenoides, né, que estão aqui na nossa tela, nós temos literaturas robustas e não é uma evidência nova, pessoal. O primeiro estudo epidemiológico a respeito de carotenoides para evitar a progressão da degeneração macular ou para a saúde macular, ele data de 2001. E o primeiro carotenoide estudado foi especificamente a luteína. E, na verdade, é um carotenoide que eu tenho também um carinho muito grande, porque eu tive a oportunidade, dentro do grupo de pesquisa do meu mestrado, eu fiz o mestrado em Ciências da Saúde, o meu braço de pesquisa era a saúde cardiovascular, então nós utilizamos, né, só a título de curiosidade, modelos à época, né, experimentais com coelhos, e desenvolvemos a aterogênese nesses coelhos, e no nosso grupo intervenção, nós utilizamos, né, uma conduta terapêutica pautada no uso do resveratrol para um braço e pautado no uso da linhaça para outro braço, e ver qual era a efetividade antiaterogênica desses 2 componentes nesse grupo de coelhos. Porém, em paralelo com a minha pesquisa, no mesmo coelho que nós desenvolvemos a aterogênese e que, quando a eutanásia era promovida, havia a ressecção da aorta, a parte ocular também era resseccionada para fazer estudos a respeito desses danos endoteliais que nós causávamos
lá no dano macular, e essa relação foi reportada, por isso que hoje a gente vê como um grande fator etiológico doenças cardiovasculares. Então, dentre elas, a doença aterogênica é um pilar para a degeneração macular. Porém, com continuidade, né, de outros grupos de pesquisa, um oftalmologista, ele desenvolveu um projeto desenvolvendo o mesmo modelo heterogênico, porém aplicando luteína por gavagem nos coelhinhos, então eles tomavam luteína por seringa, e depois que era feita a eutanásia, esses coelhos tinham o globo ocular removido e foi feito um comparativo, controle e estudo sobre a suplementação de luteína versus degeneração macular. E até foi um trabalho premiado dentro de um congresso brasileiro de oftalmologia, onde os animais que receberam a suplementação de luteína tiveram prevenções, né, tiveram uma saúde macular infinitamente melhor quando comparado com os coelhos do grupo controle, que só tiveram a exposição à dieta heterogênica. Então, a luteína hoje, dentre esses carotenoides, ela tem uma evidência científica muito robusta para a prevenção da degeneração macular, e ao longo do avançar da ciência, foi se incorporando esses outros carotenoides que nós estamos vendo na tela, como a astaxantina, a zeaxantina, juntamente com a vitamina A. E vale a pena a gente entender por que eles trazem, né, essa saúde macular, como que eles atuam fisiologicamente, ao ponto que os trabalhos nos mostram essa relação de benefício quando nós suplementamos os pacientes. Então, quando eu olho especificamente, destacando para um outro momento a vitamina A, falando aqui nessa tela especificamente da luteína, da astaxantina e da zeaxantina, eu preciso entender que fisiologicamente, como eu mencionei, né, eles são os 3 carotenoides mais estudados para a saúde ocular, e via de regra, esses 3 carotenoides são os que mais constituem os pigmentos maculares. Então, eles fazem parte da pigmentação da mácula. Eles apresentam uma ação protetora da mácula, então eles vão proteger essa mácula. Evidentemente, como a mácula é uma região da retina, vão proteger a retina, e esses 3 carotenoides também protegem cristalino e nervo óptico. Então, lembrando daquela nossa orquestra, né, que eu trouxe no começo da aula a vocês, do que precisa estar funcionando adequadamente para uma acuidade visual, vejam que com a utilização desses 3 carotenoides, eu tenho aqui a garantia de alguns componentes relacionados à saúde visual. A funcionalidade do nervo óptico e do nervo cristalino, e eu tenho aqui uma saúde macular, a área responsável pela visão da retina. Então, quando nós suplementamos com esses 3 carotenoides, eles vão trazer aqui, promover uma saúde macular, o que traz uma acuidade visual, por feitos metabólicos denominados pela sua ação antioxidante e pela sua ação anti-inflamatória. Mecanismos esses, pessoal, que vai ficar mais claro para vocês quando a gente traz essa publicação que saiu em 2022, abordando exatamente o que nós estamos dizendo neste momento da aula. As vias, né, fisiológicas que trazem os benefícios desses carotenoides para a saúde visual. Então, pela propriedade antioxidante, nós vamos ter aqui uma eliminação das espécies reativas de oxigênio. Evidentemente, isso vai diminuir o estresse oxidativo. E aqui eu abro um parênteses. Quando nós temos uma dieta rica em gordura, quando nós temos doenças cardiovasculares, quando nós temos a hipertensão ou tabagismo, nós temos uma produção excessiva de espécies reativas de oxigênio, ou seja, de radicais livres, e isso traz um estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo promove dano endotelial. E a gente entendeu anteriormente que dano endotelial é um gatilho para
a formação de drusas na mácula, trazendo aí, em consequência, a degeneração macular. Então, por eles apresentarem essa propriedade antioxidante, possíveis radicais livres, né, são neutralizados. Então, isso reduz danos ao DNA e, consequentemente, vai reduzir dano celular à mácula. Em paralelo, nós temos aqui também uma importância da mácula, né? Ela tem uma funcionalidade de reduzir a exposição à radiação à luz, tanto a luz azul quanto a luz visível ou a luz ultravioleta. Então, quando eu tenho a pigmentação macular, eu tenho a prevenção da exposição dessas, eu tenho o efeito que a literatura denomina como fotoprotetor. Então, pigmentar a mácula com esses 3 carotenoides traz esse efeito fotoprotetor, não trazendo apoptose celular e tampouco trazendo, né, a perda da acuidade visual como uma consequência, a ruptura dessa fotoproteção. Então, fisiologicamente, são por esses mecanismos que nós vamos ver em trabalhos científicos à frente que quando suplementamos com luteína, astaxantina e zeaxantina, nós temos uma saúde macular, um reestabelecimento da saúde macular, tendo em vista a essas questões que nós vimos nesse momento. Então, enquanto benefícios, os trabalhos defendem que suplementar luteína, astaxantina e zeaxantina favorece a prevenção da funcionalidade da mácula e, consequentemente, da retina, porque nós entendemos, né, que essas duas coisas estão coesas, e isso vai trazer uma melhora da acuidade visual e, consequentemente, pode prevenir a degeneração macular quando não é de origem genética, ou então pode evitar a progressão da doença quando ela já está instalada. Trazendo a vocês algumas evidências científicas, este trabalho publicado em 2022, ele mostra, né, na verdade é uma meta-análise, onde os autores trazem vários carotenoides, dentre eles do trabalho, eu destaquei aqui para mostrar a vocês, a luteína, né, e a zeaxantina, juntamente com o beta-caroteno, demonstrando que dentro de todos esses estudos, quando se suplementa com luteína ou zeaxantina e beta-caroteno, os pacientes que foram suplementados, eles apresentaram, né, fatores de risco inversamente proporcionais à suplementação para a degeneração macular relacionada à idade. Então, a saúde macular foi garantida na suplementação desses carotenoides dentro desta meta-análise que foi publicada recentemente. Outros trabalhos, trago aqui para vocês observarem, desde os mais antigos, né, até os mais recentes. Vejam, este trabalho, eu sei que ele é muito antigo, ele data de 2006, porém, pessoal, quando a gente vai à literatura científica fazer pesquisas sobre nutrição e saúde visual, principalmente falando, né, em degeneração macular, AREDS e CAREDS são trabalhos clássicos e que desbravaram muito essa parte de componentes nutricionais para a prevenção da doença. E neste trabalho aqui especificamente, os autores concluem que uma dieta rica em luteína e em zeaxantina promoveu um efeito protetor, mais uma vez, na degeneração macular relacionada à idade em mulheres saudáveis com menos de 75 anos. E resultados semelhantes foram reportados dentro deste outro trabalho, que na verdade é uma meta-análise, diferente do trabalho anterior, onde eles perceberam que luteína, zeaxantina e mais um outro carotenoide melhorou a densidade do pigmento óptico macular em pacientes com degeneração macular relacionada à idade. Então, quando suplementamos esses carotenoides, eles vão melhorar a pigmentação macular, vão trazer uma atividade antioxidante e um efeito anti-inflamatório, melhorando, consequentemente, a saúde da mácula do paciente.
Ponto importante, às vezes a gente pode ter dúvida na prática, será que eu suplemento só luteína? Será que eu suplemento só zeaxantina? Será que eu suplemento só astaxantina? Ou será que se eu colocar esses 3 carotenoides, né, que apresentam essas evidências científicas em conjunto, eu tenho resultados terapêuticos diferenciados? Então, este trabalho traz essa resposta. E vejam, né, que quando eles avaliam os pigmentos maculares, o grupo 3, que foi o grupo que recebeu a suplementação dos 3 carotenoides, então recebeu luteína, astaxantina e zeaxantina, ele conclui que houve uma melhor pigmentação macular com significância estatística quando comparado com grupos que receberam pigmentos isolados. Então, este trabalho nos ensina que a ação sinérgica desses carotenoides com certeza promove os melhores resultados. Então, na nossa prática prescritiva, para nossa melhor performance, trazer em conjunto esses 3 compostos de carotenoides em uma solução nutricional é efetivo, evidentemente, pela ação sinérgica que eles apresentam na saúde macular e, consequentemente, na prevenção ou na progressão da degeneração macular relacionada à idade. E o que a gente tem de dosagem terapêutica sugerida na literatura, né, para a prevenção ou evitar a progressão da degeneração macular? Então, quando eu uso, né, os compostos associados, como a gente entendeu que traz um melhor efeito terapêutico, nós podemos contar diariamente com a utilização mínima de 10 miligramas de luteína e de 2 miligramas tanto da astaxantina quanto da zeaxantina dentro dos nossos protocolos clínicos. Mais um ponto importante, toda e qualquer suplementação nutricional, ela tem tempo terapêutico. E quando a gente observa as metodologias definidas pelos trabalhos, os tempos terapêuticos, pessoal, para prevenir ou evitar a progressão de degeneração macular, não são tempos curtos. A gente tem trabalhos falando de suplementação de 6 meses, de 12 meses, e evidentemente sempre acompanhando, né, pelo profissional oftalmologista para perceber a evolução da doença ou não, para mantermos aí as nossas condutas nutricionais propostas com o que nós estamos conversando até o momento. Evidente que a vitamina A deve fazer parte desse cenário, né? Eu destaquei, na verdade, que nós temos 4 carotenoides chaves para a saúde macular, além de luteína, astaxantina e zeaxantina. A vitamina A tem também o seu espaço na saúde visual e ela vai atuar, quando nós olhamos, né? Até trago aqui a imagem de um trabalho de 2022, vários fatores aqui externos que nós destacamos, favorecendo a produção de espécies reativas de oxigênio, o que causa, né, um dano aqui macular e vai trazer desordens visuais. Então, a vitamina A ela vai entrar com a sua propriedade antioxidante em neutralizar também esses radicais livres e, consequentemente, trazer aí a prevenção da saúde macular, certo? É isso que a gente tem de informação científica para ela. Além dos carotenoides, eu gostaria de destacar aqui a vocês, para a gente encerrar a parte teórica e vir para dúvidas que vocês possam ter, é importante nós associarmos também componentes lipídicos na nossa conduta nutricional. E é evidente, né, que quando falamos em componentes lipídicos, a qualidade lipídica deve fazer parte desse cenário, então é evidente que nós estamos mencionando a participação do EPA e do DHA. Quando eu falo em EPA e quando eu falo em DHA, existem alguns componentes também fisiológicos relacionados à aplicabilidade desses 2 compostos para a saúde ocular. A literatura nos mostra que quando nós temos uma suplementação de DHA, ele hoje é considerado um componente essencial da retina.
Inclusive, a título de curiosidade, a retina lá no ventre, né, na formação, na gestação, ela é formada quando a mãe tem um suprimento adequado de DHA. A formação da retina, dentre outros compostos, é pautada na oferta de DHA. E também temos relatos literários de que o DHA favorece a acuidade visual. Por outro lado, o EPA é aquela parte do ômega 3 que nós muito bem conhecemos pela sua atuação em processos inflamatórios. Na verdade, ele diminui, né, a cascata inflamatória, ele traz um efeito anti-inflamatório, e eu volto a lembrar que um dos braços, né, para a formação daquelas drusas é dano endotelial, o que há ali um pano de fundo inflamatório. Então, quando nós suplementamos o EPA, nós temos, consequentemente, uma diminuição da cascata inflamatória relacionada à degeneração macular relacionada à idade. E quando nós associamos esses componentes lipídicos com aqueles carotenoides, nós vamos ter o benefício que nós estamos buscando dentro dessa sessão científica, que é a saúde visual. E um trabalho antigo, datado especificamente de 10 anos atrás, nos traz essa segurança prescritiva. Vejam que os autores selecionaram 172 pacientes portadores, né, de degeneração macular. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos, sendo que o grupo 2 foi placebo, então ele não recebeu nenhum complemento nutricional, e o grupo 1 recebeu a suplementação nutricional de 10 miligramas de luteína, mais 1 miligrama de zeaxantina, mais 100 miligramas de DHA, mais 30 miligramas de EPA e outras vitaminas antioxidantes. Ponto importante, na verdade, pessoal, 2 pontos importantes. Primeiro, o tempo terapêutico dessa suplementação perfez 12 meses. Então, aqui reforça o que eu destaquei anteriormente. Segundo ponto, eu denominei aqui como grupo 1, mas o grupo 1 suplementado, ele recebeu em momentos diferentes, quantidades diferentes dos mesmos componentes. E os autores chegaram à conclusão, conforme nós estamos vendo aqui, né, na pigmentação macular, entre o grupo placebo e o grupo que eles chamam de dose 1 e o grupo que eles chamam de dose 2, ou seja, os grupos que foram suplementados com os componentes bioativos que eu destaquei a vocês, porém houve diferenças de quantidade dentro dessa jornada assistencial, vejam que entre os grupos suplementados não houve diferença na pigmentação macular, ou seja, tanto a suplementação que eles denominaram, né, mais baixa, quanto a suplementação mais alta, que foi a que eu trouxe ali na tela anterior, trouxe a pigmentação macular, contribuindo para uma saúde visual. Quando se compara os grupos suplementados com o grupo placebo, que é o grupo em preto, a gente observa que o grupo placebo totalmente abaixo, né? Então, ele não apresentou uma boa pigmentação macular, não houve a suplementação e houve a progressão da doença mais expressiva nesse grupo de pacientes. Então, este trabalho, ele conclui o que nós discutimos dentro dessa sessão científica, que associar vários compostos nutricionais, dentre eles, destacamos 4 carotenoides, com as suas quantidades, associando ao EPA e ao DHA, e é claro, né, a gente percebeu que quanto mais antioxidantes a gente coloca na conduta terapêutica, isso vai ser benéfico para a saúde visual. Nós temos aí a prevenção da saúde visual, ou então evitamos a progressão da degeneração macular dos nossos pacientes. Era isso que eu tinha aqui para trazer cientificamente frente ao tema. Para quem ainda não me acompanha, eu deixo aqui o convite, onde eu troco bastante informação científica e também é um canal aberto aí para você, quando tiver dúvidas, entrar em contato para nós trocarmos aí as nossas experiências clínicas, viu? Muito obrigada, pessoal, e fico aqui agora à disposição de vocês.
Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, excelente sua aula, sua explicação sempre maravilhosa. Muito obrigada por Obrigada. estar aqui com a gente de novo. E quem precisar de horas complementares, né, precisar de certificado, a gente deixou o link do formulário no chat. Vou pedir para a Naomi deixar novamente, para caso alguém tenha entrado depois. E quem tiver perguntas também pode ficar à vontade para fazer as perguntas no chat, que a gente vai ler aqui para a professora Camila responder. Isso aí, gente. Estou à disposição. Certo, certo. Doutora Camila, você quer ler? Você quer que eu leia? Acho que minha imagem não está aparecendo, mas já aparece. Pronto. Você quer ler? E eu posso ler, olha só. Deixa eu puxar aqui para trás. Aqui o Arthur César pergunta se as drúsias são o que conseguimos ver, algo do tipo ferrugem. Arthur, assim, ó, a gente começa as drúsias são, como eu mencionei, né? Como se fossem pequenas verrugas formadas ou pequenas formações, né, de cristais que vão atrapalhar ali a acuidade visual e vai degenerando a mácula. Então, a gente não consegue vê-las, né? A gente consegue percebê-las, porque isso vai atrapalhar a nossa acuidade visual, e como eu mencionei ali anteriormente, a gente tem aqueles pontos pretos, né? Como um dos primeiros alertas ali de que eu tenho a presença de drúsias dentro da mácula e que está atrapalhando a acuidade visual do paciente, tá? Obrigada, Arthur, vi que você elogiou a aula. Kali também, obrigada, Kali, pela oportunidade aí de estarmos juntos. E aqui a Naomi coloca como uma pessoa que já tem problema visual, como, por exemplo, miopia, então, percebe os sinais de degeneração macular. Principalmente, Naomi, por esses pontos pretos. Esse ponto preto é o primeiro alerta. E realmente pode ter pessoas que não sentem pontos pretos, mas têm a visão turva. Só que a visão turva não necessariamente é sinônimo de degeneração macular. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, visão turva, e a gente vai ao oftalmologista, a gente faz os exames ópticos, descarta, né, se é miopia, astigmatismo ou hipermetropia, e quando é feito o diagnóstico de algum problema desses, não se vai a fundo a respeito de degeneração macular. Se a gente está relatando visão turva e não foi encontrado, né, nenhuma dificuldade visual nesses exames, aí se vai a fundo para perceber com exames oftalmológicos se há ou não a degeneração macular. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que o Endogen é o Kali, né? Obrigada, Kali, viu? Saiba que a recíproca é verdadeira. Lúcia também agradece a aula. Sérgio, meu Deus, Sérgio, você não quer abrir a sua câmera? Eu não acredito que você está aqui, que legal, obrigada, feliz de reencontrá-lo. A Aline Palma fala, para quem já tem glaucoma em estágio bem avançado, também, Aline, a gente trouxe aqui toda uma evidência, né, na degeneração macular, mas esses carotenoides, vários estudos e revisões muito recentes reportam, né, a efetividade desses carotenoides, do EPA e do DHA, para a saúde visual como um todo, e o glaucoma sendo ele presente aí também. Vi que você abriu a câmera agora. Obrigada. Que bom que você gostou também da aula, Aline. Fico aí à disposição, viu? Muito feliz aí com o retorno de vocês. Que bom, Sérgio. Bom revê-lo aqui. Muito bom. Professora, uma pergunta minha mesmo. Entre EPA e DHA, tem alguma relação indicada entre eles para esse tratamento? Então, Isa, a gente tem assim, ó, aquela quantidade que eu trouxe naquele trabalho é o que hoje a literatura usa. Então, vocês viram, né, a mais DHA, em torno ali de 100 miligramas de DHA e uma menor quantidade de EPA.
em torno ali de 30 miligramas de EPA enquanto suplementação. Então, para a saúde visual, a gente tem uma maior proporcionalidade de DHA, se a gente vê as relações de quantidades, e uma menor proporcionalidade de EPA. Só que é importante reforçar, para melhor performance, né, dessa saúde visual, é ideal associar aos carotenoides e as vitaminas antioxidantes para os melhores resultados. Perfeito, obrigada. Imagina. Eu tenho uma pergunta também, doutora Camila. Pode falar, Larissa. Sabe que eu gostaria de saber se o tratamento para aqueles pacientes que já perderam, que tem retinopatia diabética, se a gente pode suplementar da mesma forma ou se tem alguma outra forma aí de abordar o paciente. Então vamos lá, Lari, assim, ó, quem teve a retinopatia diabética, então esse excesso de glicose, assim como, eu vou fazer paralelos científicos, assim como o excesso de gordura gera dano endotelial e por isso a retinopatia diabética, né? O paciente vai perdendo a visão. Inclusive, eu tive já experiências de indivíduos que não sabiam que eram diabéticos, de descobrirem, de virem procurar uma ajuda profissional, porque o primeiro relato era de que estava perdendo a visão. E quando você olha, né, o perfil do paciente, digo que foi uma experiência minha, era um paciente que visualmente tinha fatores gritantes, né, para ter um distúrbio glicêmico. Então, tinha sobrepeso, pelo histórico prévio a gente já sabia de uma hipercolesterolemia, e quando a gente fez um gerenciamento glicêmico como conduta, somente o gerenciamento glicêmico, a gente, como é que eu posso te falar? Eliminou essa visão turva que ele relatava, mas detalhe, isso foi muito recente, né? Ele sentiu, procurou ajuda, diferente de quem demora a procurar uma ajuda e que aí esse excesso de glicose já promove um dano endotelial. A gente não consegue reverter se esse dano visual já foi muito bem estabelecido, como é o caso de um dano renal numa nefropatia diabética. Então, o dano causado, a gente não reverte. Mas podemos, assim como na degeneração macular, trabalhar preventivamente para que não ocorram danos futuros. E aí, o conjunto nutricional para o gerenciamento glicêmico, juntamente com esses compostos, pode ter a sua efetividade, sim. Legal, perfeito. Muito obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Doutora Camila, eu acho que ninguém mais pergunta. Se alguém quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Doutor Ricardo, que sempre está acompanhando também a gente agora. Legal. Ricardo, bom te ver aqui também, viu? Legal. Tipo, Parabéns, sei lá quantos Camila. anos que eu não te... Sei lá, você lembra da primeira vez que a gente se viu presencialmente lá em Curitiba? Ou nem me lembrar, eu acho. Não. Lembro. Você está em Portugal agora, né? Estou em Lisboa. Estou em Bogotá. Tô tá em aqui, tô aí. Daqui a uma semana vou passar o mês de junho aí no Brasil e depois volto para cá e aí fico aqui até o final do ano e depois volto para o Brasil definitivamente. Muito legal te ver aqui, viu? Legal, bom te ver. Eu tenho uma pergunta porque minha conexão caiu algumas vezes. Você estava falando que tem que usar essa suplementação durante um tempo, né? Isso. Essa é uma grande dificuldade para convencer as pessoas a comprarem os suplementos, os pacientes a usarem o produto, porque você fala, você vai usar para daqui a 30 anos, você, né? Que abordagem que você usa, assim? Em alguns casos que quando está começando, de repente uma superdosagem reverte. Na verdade, eu acho que por eu ter vivido essa experiência pessoal com a minha avó, então eu vou bem na sensibilidade mesmo com o paciente, sabe? Porque assim, você vai vendo, e olha que ela fez suplementação, ela segue à risca, minuciosamente, né? O que se recomenda.
e mesmo assim ela foi perdendo a sua acuidade visual e hoje bem expressivamente, né? Então é a sensibilização. Na verdade, eu não costumo trabalhar com doses maiores, como você trouxe, e sim dosagens que a gente viu ali que a literatura nos mostra, e por um período indeterminado, né? Se assim a gente pode dizer. Porque uma vez que, principalmente quando há fator genético, se a gente tira esses componentes, a progressão vai rápido, né? Então, é por um período muito prolongado mesmo. E, em geral, começa a aparecer com qual idade, Camila? A gente pode fazer essas prevenções a partir dos 40 anos de idade. A sintomatologia, ela é muito individual. Ela pode começar a aparecer a partir dos 60, 65 anos de idade, os sintomas mais evidentes, né? Aqueles pontos pretos que a gente viu ali naquelas fotos. Tá. E a luz azul, ela acelera esse processo? Acelera. A luz azul, a exposição à luz azul e o raio, né, ultravioleta também acelera o processo. Por isso que quando a gente tem a pigmentação macular, ou a mácula íntegra, ela trabalha tendo esse efeito fotoprotetor e isso diminui a progressão da doença. Legal. E para catarata tem alguma coisa que previne ou... Então, é como a menina me perguntou ali para o glaucoma, né? Quando a gente busca saúde visual, a gente direcionou muito aqui para a degeneração macular, mas a catarata, ela tem outros fatores etiológicos, porém, a gente poderia considerar todos esses componentes como um adjuvante. Mas se eu pudesse classificar para ti, assim, cientificamente, onde a gente vê relação de maior causa e efeito, maior efeito benéfico, é na prevenção ou na redução da progressão da degeneração macular. Tá, porque para glaucoma eu acho que o CBD pode ter um efeito. Não sei se é o CBD ou o THC. Não, concordo, Kali vai concordar com a gente ali, né, Kali? Com certeza, essas terapias combinadas e a Endogen traz isso com uma expertise, né? Com certeza tem a aplicabilidade terapêutica. Legal, parabéns, Camila. Bom revê-lo. Obrigada, bom revê-lo também, Ricardo. Valeu. Pode falar, Kali. Obrigado, Camila, parabéns pela aula. Obrigado, Ricardo, também pelas colaborações e contribuições aí no final. E só para informar que o CBD, sim, ele pode ajudar a prevenir o glaucoma, né, principalmente quando ele vai auxiliar aí na diminuição daquela pressão intraocular ou também em lesões do nervo óptico. Não que ele trata a doença em si, mas ele ajuda nessa parte sintomática também, em conjunto com outras terapias ou outras condutas. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho do Dr. Ricardo e já aproveitar para convidar todo mundo para a próxima aula, que inclusive é dele, que vai ser sobre saúde muscular. Vou colocar o convite na tela e a partir de amanhã a gente já manda o link de inscrição. Mas, por favor, pode continuar, doutora. Não, e olha, é um tema que também gosto muito, viu, Ricardo? É sensacional e você vai concordar comigo. O Kali me ouve falar sempre, que eu falo assim, saúde muscular está hoje relacionado com tudo, né? A poupança muscular, a gente precisa buscá-la, né? Isso aí. Legal. Isso aí. Qual que é a data mesmo, meninas? Se eu não... me engano, mas a gente vai divulgar, tá bom? Amanhã eu já digo para vocês. Eu tomei um susto, eu falei, nossa, será que já é essa semana? Na próxima. Não, é mês que vem, eu só não lembro. Calma aí, já digo, calma, gente. Eu tenho a minha cola. É um dia antes do meu aniversário, Ricardo, dia 21 de junho. 21 de junho, fechou. Isso. Eu estava pegando a informação aqui também no calendário, confere. Ótimo. 21. Vai ser uma aula legal, hein? Não percam. Com certeza, não percam. Sim, vai ser sempre incrível. Saúde muscular é algo que está muito presente, né? Não só para aqueles pacientes que praticam atividade física, mas para aqueles pacientes que têm uma patologia em si, né? A saúde muscular é extremamente importante. E fica aí o convite para todo mundo
para participar, vai ser muito legal. A aula do Dr. Ricardo também é incrível. E quero agradecer, então, a presença de todos. Doutora Camila, muito obrigada novamente pela parceria, pela aula maravilhosa. Sempre muito bom tê-la aqui com a gente, mesmo aí longe, tão pertinho. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E é isso. E fica o convite aí novamente para a próxima. Combinado. Obrigada, pessoal. Uma excelente noite a todos, viu? Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Ricardo. Obrigado, Boa obrigado. noite. Tchau.